Deixa eu ver agora. Estamos com som e imagem? Sim. Som ok. Sim, beleza. Imagem. Não estou dizendo a latinha não ajuda, realmente. Mas pelo menos a imagem está legal, está tudo certinho. Vamos chegando. Galera se ajeitando. Vamos lá, gurizada. Muchachada. Vamos la banda. Bueno, vamos a empezar entonces con el español. Muy buenas tardes, mis queridos. O som tá chegando legal, que da outra vez estava meio baixinho, tá bom? Não preciso gritar, tudo certinho, tudo beleza? Vou indo, então vocês vão colocando aí as suas observações, tá querendo que fale mais alto, fale mais baixo, a imagem tá legal, enfim. Vamos hablar em espanhol, entonces, né? A aula passada a gente deu uma começada, na verdade, no... Beleza, Lucas, valeu, Gabriele. Nós começamos então com conteúdo falando do alfabeto e os sons, né? Que produzem as letras, os dígrafos, e o quão importante é isso para que a gente faça, vamos dizer, para nos ajudar uma boa leitura, né? Dos textos. Vamos falar então, primeiramente, como da leitura, né? Antes de entrar na questão da gramática, vamos falar sobre a leitura e sobre como a gente deve encarar essa prova de interpretação de texto. E por quê? Porque 16 a 18 questões, por exemplo, do vestibular da URGS, elas são de questões de interpretação de texto, de compreensão textual. Né? E o Enem 100%, né? 5 de 5. Né? Então, a gente precisa um foco nisso também. Né? Questões gramaticais são importantes, sim, até porque também ajudam, mas vamos dar uma olhadinha em como fazer uma leitura mais assertiva, porque o tempo também, a gente tem que fazer do tempo, na realização do exame, algo jogando a nosso favor e não ser um adversário, né? Então, para isso a gente tem que fazer uma leitura assertiva. Mas vamos lá, falar algumas coisas primeiro. Bom, a maioria de vocês, creio eu, ou muitos de vocês, acabam fugindo, vamos dizer, pegando o espanhol para fugir do inglês. Vamos dizer, sem o conhecimento fluente de um ou outro, sem se sentir seguro em um ou outro, é até natural migrar para o espanhol pela semelhança, né, que o espanhol tem com o português. Ainda que hajam os falsos cognatos, né, aqueles falsos amigos, como a gente chama, palavras que são heterosemânticos, que são que se escrevem da mesma forma e querem dizer coisas completamente diferentes, né, de um idioma no outro, mas fundamentalmente existe sim um percentual muito alto de palavras que são iguais na leitura, quando a gente lê, na grafia, e se não são iguais, são muito parecidas. Então a gente tem que usar, primeira dica da leitura é isso, tá? Usar a nosso favor essa semelhança. Tá? Ou seja, pegar e entender, na verdade, o contexto. Tá? A gente tem que se contextualizar, onde é que nós estamos parados, o que a gente está lendo, afinal de contas. Tá? Para depois, então, analisar palavra por palavra. Uma leitura contextual, ela é extremamente benéfica e assertiva. Muitas vezes ela necessária, só ela é suficiente para que a gente possa chegar à resposta. Fundamentalmente também, vocês que estão antenados, a galerinha aí que está antenada, está estudando, tem questão de história, tem questão de geografia, sociologia, tem coisas que vocês têm que estar conectados com a atualidade. Isso também é importante para a língua estrangeira. Tá? No momento em que textos, no momento em que gravuras, por exemplo, propagandas governamentais são utilizadas para efetuar alguma crítica social, alguma coisa sobre política e economia atual, sobre o contexto atual da América Latina, sobretudo,
o conhecimento da atualidade de vocês também será fundamental. Tá? Nós estamos vivendo um tempo também de complicação na questão de saúde, então ano passado, na verdade, como hoje é o foco da pandemia, né, do Covid-19, mas não se esqueçam que ano passado nós vivemos turbulências políticas e econômicas na América Latina, então vocês também têm que se antenar, e aí estou fazendo gancho para as aulas de História, Geografia, tá? É importante que vocês também se antenem, se localizem dentro dos textos, dentro da atualidade. Tá? Isso também ajuda a compreensão do que está sendo escrito. As palavras, tá? As palavras iguais, elas têm que servir para vocês como uma escadinha. Tá? Uma escadinha, aquelas coisas em que vocês vão se apoiar para poder subir e alcançar o objetivo, que é, obviamente, acertar as questões. Então, não se atenham às palavras, não, mas o que significa, quando efetuem a leitura, se vocês não brequem em uma única palavra que vocês não entendam, façam uma leitura contextual, utilizem, como eu acabei de falar, essas palavras que são iguais ou muito parecidas para fazer essa escadinha, para que leve vocês a um entendimento contextual do que estão lendo. Tá? Então isso aí é muito importante. Mas vamos lá, as dicas práticas. Como é que vocês vão ler? Porque às vezes, poxa, um texto enorme, e sim, existe, né? Há a possibilidade de textos enormes, por exemplo, já no enunciado da questão. Como é que a gente faz a leitura então disso? A primeira coisa, e aí uma dica que vocês devem ler, tá? A primeira coisa, leiam o enunciado da questão, tá? Só me avisem, por favor, se a imagem estiver espelhada, tá? Mas o enunciado da questão, leiam com muita atenção o enunciado da questão. Por quê? Porque a partir dele a gente já vai para o texto, já sabendo o que vamos procurar nele. Então, ou seja, é muito mais fácil quando alguém te ajuda, pede ajuda para procurar alguma coisa, é muito importante que tu saibas o que é essa coisa que estão procurando, correto? Então, isso aqui, essa a lógica, tá? Pessoal, vamos ler o enunciado primeiro para depois passar para o texto. Algo importante, então, não se esqueçam que o título de um texto é o resumo mais resumido dele possível. E de repente, sabendo que estamos procurando no enunciado, o próprio título já nos esclareça alguma coisa, já nos dê a tônica, inclusive, do texto. Muitas vezes, através do título, a gente já pode ver mais ou menos a levada do texto, a ideia que vai ser colocada nele. Tá bom? Depois, então, deem uma olhada nas referências. Nas referências do texto, tá? Ou seja, de onde ele partiu, onde ele é escrito para aquela questão da contextualização que tanto batemos nessa tecla. Se é um texto que é da Argentina, se é da Espanha, quer dizer, se é um olhar latino-americano sobre alguma questão histórica, ou se é um olhar espanhol, são olhares diferentes, né? Então, cuidado com isso. Tá? Então, nessas três aqui, antes de ler o texto, antes de ir para o meio do texto, antes de ir para o fight com o texto, tá? Como a gente pode colocar, leiam bem, então, o enunciado, fundamental, tá? O enunciado para saber o que estamos procurando. O título, para saber qual vai ser a tônica dele. Se vai ser algo informativo, se vai ser algo que de repente até no próprio título já esteja a resposta pronunciada. E de repente vocês vão, até o final dele já vai estar tudo esclarecido. E as referências para saber de onde vem o pensamento, enfim, como é que a gente vai encontrar dentro do texto as respostas, tá? Fundamentalmente também,
algo que eu sempre bato na tecla também. Gente, buscando essas coisas, que é a referência sobretudo, se atentem ao que efetivamente está escrito para marcar a opção correta. Não fiquemos viajando no que pode ter pensado, no que o que será que ele quis dizer, onde é que ele quer chegar. Vamos direto aos fatos, tá? Então, por isso, enunciado, é extremamente importante a leitura do enunciado primeiro, pela objetividade, para ir direto ao ponto, o título e depois as referências, para depois ir para o texto, para a gente não entrar nessa viagem, nesse redemoinho, que vai nos ficar mantendo naquela questão minutos que podem ser preciosos ali na frente. Tá? Então, não viajem, vamos dizer assim, no que pensou o autor, no que quis dizer o autor. Apenas interpretem o que efetivamente está escrito. O que tiver escrito é o que está lá. Tá bom? Então, não vão além. Teve uma questão, tempos atrás, acho que uns 2 anos, no Enem, que era sobre um discurso do ex-presidente uruguaio, José Pepe Mujica, né? Onde ele discursava para a colônia uruguaia em Nova York ou na Itália. E a questão era o que estava escrito ali. E as outras questões levavam o aluno ou o postulante a ver a viajar no que poderia estar dizendo com aquelas palavras o Pepe Mujica. Então, pessoal, não percam tempo em ficar pensando o que disse e o que vai dizer. Se atenham ao que está escrito, tá? Então, com essas dicas de uma leitura, tá, vocês vão bem. Nós vamos, inclusive, praticá-las muito ainda durante essa nossa caminhada, tá? Mas 4 pontos, então. Ler o enunciado, título, referências e não viajar na maionese. Ah, termo antigo, né? Não viajar na maionese, tá bom? Então, essas são as dicas para uma leitura. Bom, alguma dúvida até aqui? Vou tocando, se ninguém gritar eu não paro, tá bom? Bueno, vamos dar uma olhadinha agora numa questão, dentro da gramática, numa questão que é certo que cai, e uma questão da qual podem derivar outras tantas. Tá? A parte da matéria se chama artículos. Vou botar aqui, ó. Artículos, que são os nossos famigerados artigos, tão conhecidos artigos, tá? Bom, os artigos são partículas, né, da linguagem que definem o gênero de um substantivo, correto? E no espanhol isso não é diferente. No espanhol nós temos uma coisinha, tá? Nós também dividimos os artigos entre definidos e indefinidos, ou, se quiserem, determinantes e indeterminantes, tá? E eu começo pelos determinantes, pelos definidos. Olhem só, no português, né, nós temos o a, os e as como os definidos, certo? E vamos dar uma olhadinha, fazer a relação com o espanhol. Nós temos aqui, ó, feminino las, masculino plural los, feminino plural lá, feminino singular, perdão, lá. Aí diz, o raciocínio lógico nos leva a que conclusão? Aqui o artigo definido masculino singular seria o lo, certo? Não, errado. O artigo definido masculino singular é o ele, tá? E esse é um ponto que eu gostaria que vocês
firmassem. Aqueles que já têm conhecimento já sabem, mas aqueles que estão vendo o espanhol pela primeira vez ou que não têm nenhum contato, isso é extremamente importante, tá? Ele é o nosso artigo definido masculino singular. Portanto, vocês nunca dirão lo hombre, lo niño, lo professor, né? Sempre van a decir el profesor, el hombre, el niño, el coche. Tá? Os outros, até a relação com o português, vocês podem ver aqui que a relação a gente consegue fazer facilmente. Agora, isso aqui é fundamental. Tá? Fundamental que seja, que se lembre que o ele é o artigo e não o lo. Por que é fundamental? Porque existe lo no espanhol, que a gente vai ver logo a seguir, que o lo é um artigo neutro, ou seja, ele não tem gênero e ele não varia número, ou seja, ele não também distingue o singular do plural. Por isso o nome artigo neutro. Tá? Então, não confundam. O nosso artigo definido masculino singular é o el. Tá? Então, el professor, el alumno, el quadro, el cielo, el computador, el vírus. Tá? Então, sempre o artigo ele. Detalhe, estes artigos, tá? Eles sempre eles requerem um substantivo ou um substantivo adjetivado. Sim, Vinícius, o artigo é o ele sem acento, tá? Porque, como o próprio Vinícius exatamente, Vinícius, tá? Como o Vinícius lembra, e bem lembrado, nós vamos ver a seguir os pronomes pessoais, tá? O ele com acento, que é diferente, é o ele, é a nossa terceira pessoa do singular, tá? Terceira pessoa masculina singular, corresponde ao ele. Então, realmente, não confundam, é o ele sem acento, é o nosso artigo definido. Tá bem? Vinícius e demais, então, se atentem a esse detalhe também. Bueno. Então, como eu ia dizendo, esses artigos eles requerem ou um substantivo, el hombre, el niño, el muchacho, como também um substantivo adjetivado. O que é isso? É um adjetivo seguido de substantivo, ou seja, el lindo hombre, el lindo chico, el alto muchacho, el caro coche, tá? Então, sempre tem um adjetivo, um substantivo, ou simplesmente, diretamente, o substantivo. Tá certo? Bueno, não confundir, então, o ele com o lo. Bueno, vamos apagar isso aqui e a gente vai dar uma olhadinha nos artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, pessoal, que nós temos no português, quais são? Deixa eu só secar aqui. Vamos lá. Os artigos indefinidos são um, uma, uns e umas, certo? Esses são os indefinidos, que em espanhol também podem ser chamados de indefinidos ou indeterminantes. Mas cuidado de novo com o nosso masculino ali, tá? O feminino não complica em nada, ó. É una e unas, até aí beleza. Aqui dá uma complicadinha, ó. Nada de uns, é unos. E aqui em cima, sobretudo, eu gostaria de uma atenção especial. Lembrem que o numeral 1 e o artigo 1 se escrevem da mesma forma no português. Já não ocorre o mesmo com o espanhol. Tá? No espanhol, o numeral, aqui ó, é uno, mas o nosso artigo será sempre um.
tá? Sem a letra O. Tá? Um hombre, um professor, um aluno, um lápis. E da mesma forma que os definidos, que os determinantes, eles também requerem substantivos ou um substantivo adjetivado antes. Tá? Um lindo coche, um gran apartamento, ou então um bajo niño, tá? Ou então uma linda mulher, tá? Ou então uma inteligente muchacha, ou então simplesmente o substantivo direto. O fato é que artigos sempre vêm seguidos de substantivos ou de substantivos adjetivados. Isso diferencia ele dos demais. Tá bem? Alguma dúvida? Vão colocando a dúvida ali e eu vou respondendo. Tá bem? Sempre vai haver alguma questão de, sobretudo essas de múltipla escolha, onde vocês vão ter que completar nos espaços em branco os artigos, tá? E aí colocar ali os gêneros. Isso é clássico cair em vestibular. Então é fundamental que vocês saibam a diferença entre el e lo, e uno, tá? Que são duas coisas diferentes. Tá? Recapitulando, é o artigo, uno é o numeral. Bem? Nunca vamos escutar uno hombre, uno professor ou uno apartamento. Tá? Isso aí nunca vamos escutar. Por outro lado, nos definidos, lembra, o el é o nosso artigo definido antes de substantivos e o lo é um artigo neutro. Tá bem? Outra coisa muito importante e que isso aí a gente vai ver mais adiante também, que são os dias da semana, e entra na parte de artigos. E por isso o artigo, vocês vejam que ele é uma matéria muito rica, tá? No quesito, vamos dizer, para fornecer matéria-prima para exercícios. Ele pode ter essa diferença entre o ele e o lo, o un e o uno, pode acontecer. Como também ele pode acontecer de gênero de palavras, porque nós também vamos aprender os heterogenéricos, que são aqueles que têm um gênero no português e tem outro no espanhol. Isso a gente vai ver também mais adiante, mas também entra na parte de artigos. E também nas regras de eufonia, nós também vamos ver logo em seguida agora, que há substantivos femininos que por questões da cacofonia, para eles acaba sendo imputado o artigo masculino. Calma, não se apavore, tá? Mas isso é só para vocês verem que essa primeira parte, artigos, que parece uma coisa tão simples, ele é importantíssimo. E como eu falei nos dias da semana para vocês, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. Os dias da semana que nós temos aqui em português, né? Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? Bom, os dias da semana no espanhol também são 7. Sábado e domingo, também sábado e domingo. E para nós em português é o sábado e o domingo. Em espanhol, el sábado e el domingo, não cambia nada. Mas olha só, agora vamos para a curiosidade. Eu vou botar assim, tá, pessoal, para caber ali terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que eles são aqui na questão gênero em português? São femininos, né? É a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Quando vira a chave para o espanhol, lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes. Qual é a diferença, além dos nomes? É que os dias da semana são todos masculinos. Tá? É el lunes, el martes, el miércoles, el jueves e el viernes. Então é uma questão importante, já anotem isso e já se familiarizem com isso. Os dias da semana são todos masculinos. Tá? Então, e assim como no português, quando eu digo el lunes, por exemplo, quando vai ser nossa próxima classe? El lunes. Então eu vou quer dizer que vai ser a próxima segunda-feira. Assim como digo, quando foi nossa última classe? El lunes. Também, quando eu uso ele, quero dizer que é um para trás, ou seja, a última segunda-feira que passou. O verbo nessas frases vai definir se eu corro para frente ou para trás. Agora, o el define que é o próximo dia. Se eu usar o artigo no plural para os dias da semana, isso indica rotina. Tá? Por exemplo, temos classe de espanhol los martes, ou seja, temos aulas de espanhol às terças-feiras. Tá? Então, quando eu uso com os dias da semana que são masculinos, torno a frisar. El quer dizer que é o próximo, los quer dizer que é a rotina. Tá? Quanto ao artigo, por enquanto é isso que nós vamos trabalhar. Vamos dar uma olhadinha no lo agora. Até agora tudo bem? Sem dores de cabeça? Vamos lá. Bueno. O quadrinho hoje não está querendo apagar, mas vamos lá. Vamos falar agora do lo, este que é o nosso, na verdade é o inimigo número 1 do brasileiro que está aprendendo a falar português, tá? O calcanhar de Aquiles, o primeiro calcanhar de Aquiles do brasileiro, que é o lo. O lo, ele é um artigo neutro, como eu falei para vocês. Ele não tem gênero, ele não tem número, ou seja, não interessa, ele não é feminino e masculino, ele não é singular e plural. O que a gente tem que saber do lo? Nunca, aliás, palavras que eu não gosto de pronunciar, nunca e sempre, porque é tudo muito definitivo. Mas o lo, neste caso, eu posso afirmar para vocês, nunca, jamais, jamás, nunca, never, tá? O lo, ele nunca vem antes de substantivo. Tá? Olha aqui, ó, vou botar aqui, ó. Nunca. Nunca antes de substantivos. Nunca escutaremos lo coche, lo professor, lo guarda-roupa, né? Lo plato, nada disso. Lo jogador, ele nunca vem antes de substantivo. Então as questões, ele por ser neutro, ele não possui gênero, por isso ele não pode ser, não pode vir antes de substantivo, ele não vai definir nada. Tá? Então se atentem sempre para isso. As questões que aparecem geralmente são muito fáceis. Só existe algum pega-ratão que pode ser na questão do adjetivo. Só se liguem. Se vier substantivo, porque a questão sempre vai ser a de completar o espaço em branco, tá? Se depois do espaço em branco vier um substantivo, não é lo. Se vier um adjetivo, mas em seguida for o substantivo, tampouco é lo. Então vocês não devem colocar lo se a primeira ou a segunda palavras depois do espaço em branco for substantivo. Tá bem? Dá para resumir assim. Repetindo. Depois do espaço em branco,
se a primeira ou segunda palavra for um substantivo, não colocaremos o lo, colocaremos ele. Bem? Muita atenção para isso. Mas, professor, então quando é que eu vou usar o lo? Bom, e por que eu falei de pegadinha com adjetivo? Eu falei de pegadinha com adjetivo pelo seguinte: o lo eu vou utilizar muito como artigo neutro antes de em três ocasiões, tá? Eu vou usar o lo antes de adjetivo, advérbio ou ainda particípio. Tá? Não precisam ficar desesperados, eu vou botar slides dessa matéria, eu boto ali no grupo, tá? Vou disponibilizar para vocês, tá bem? Assim como já adianto que haverá também um exercício, um plus a mais, como diria o filósofo, tá? Um exercício para que vocês pratiquem a diferença entre o ele e o lo. Tá? Vai ser um exercício rapidinho ali no Word. Eu vou postar o exercício e o gabarito. Mas façam, obviamente, deem uma olhada, façam primeiro, confiram o gabarito depois. E aí na próxima aula a gente comenta se vocês têm ou tiveram ou não dificuldade, tá bem? Bom, olha aqui, ó. Adjetivo, advérbio e particípio, o lo vem antes. Mas, professor, essa questão do adjetivo, como é que fica? Se for um adjetivo e em seguida dele não for o substantivo, como eu falei para vocês, tá? O lo, ele não pode ser usado se as duas primeiras palavras após ele for o substantivo. Se não for, tá beleza, dá para ser o lo. E o adjetivo é um deles. O adjetivo, o advérbio e o particípio. O que o lo faz, então? Já que ele é neutro, ele não atribui gênero nem nada. O lo, ele é um artigo que ele maximiza, potencializa na máxima potência, se é que dá para se dizer assim, o adjetivo, o advérbio ou particípio. Ele eleva ao nível pica das galáxias esse adjetivo, tá? Ele vai chegar ao quê? Ele vai chegar a dizer assim, por exemplo,